Salve nação, vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, né? Mas antes de falar um pouco sobre a preparação do Flamengo que enfrenta o Bahia nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, vamos comentar sobre a entrevista que o lateral Danilo da seleção brasileira falou, né? O jogador que já foi pretendido e ainda está nos planos do Flamengo para ser jogador rubro-negro, disse que se voltar para o Brasil, quer jogar no Flamengo ou Santos. Isso mesmo, ele deu prioridade para essas duas equipes. Dá prioridade a Flamengo e Santos à humanização na seleção. Um papo com o palestrinha Danilo. Lateral conta que a família é rubro-negra, mas pode voltar ao ex-clube. Ao GE, capitão do Brasil aponta a necessidade de convocados assumirem responsabilidade e se aproximarem do povo, né? A seleção brasileira que muitos torcedores que perderam a vontade de assistir os jogos da seleção justamente por isso, né? Pela falta de garra, determinação e pelos maus resultados nas últimas Copas do Mundo. A capacidade de articular e expressar ideias colaboraram para que Danilo, aos 32 anos, assumisse o posto de capitão da seleção brasileira. Porém, o lado mais intelectualizado também rende brincadeiras com o lateral, como ele mesmo reconhece. Às vezes eu sou palestrinha, né? Risos, o que dá palestras. Nessa conversa com o GE, Danilo não palestrou, mas passou por temas complexos. Falou sobre como humanizar a seleção brasileira e as dificuldades de criar conexão com o povo. Também abordou o papel dos jogadores como formadores de opinião e chamou os companheiros a dividirem responsabilidade, algo que, segundo ele, andou faltando. Focado no presente mais precisamente na Copa América, Danilo se permitiu falar brevemente sobre o seu futuro. Reforçou o compromisso em ficar pelo menos mais um ano na Juventus, mas deixou claras suas prioridades caso volte ao Brasil, Flamengo e Santos. O Flamengo recentemente buscou informações sobre o lateral, né? Até porque o Flamengo não tem lateral direito e Danilo poderia ser uma ótima peça. Por mais que seja um jogador com 32 anos, com certeza seria um jogador para brigar por posição ou até mesmo chegar para ser titular. Se formos levar em consideração que Varela, assim como também o Wesley, não vive bons momentos com a camisa do Flamengo. A pergunta feita sobre... vamos acompanhar aqui algumas perguntas, né, que o GE fez para Danilo e que ele respondeu sobre diversos assuntos, né? Vamos pegar aqui a parte que ele fala sobre o Flamengo, assim como também o Santos, né? O Santos também que, de acordo com ele, pode ser uma dessas duas equipes que ele volte a defender para defender no futebol brasileiro. A pergunta foi a seguinte: você tem mais um ano de contrato com a Juventus. Recentemente houve rumores de que poderia voltar ao Brasil e defender o Flamengo, até por ser um jogador muito querido por Tite. Você já tem uma ideia do que pensa em fazer no seu futuro? Ele respondeu: a minha família é toda flamenguista, é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas as coisas, o pessoal vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho um cunhado que ele chora. Falou do Flamengo, ele chora mesmo, se emociona. No momento, como você falou, eu tenho um contrato com a Juventus garantido até 2025, podendo ter mais um ano de extensão. E muito mais do que falar que eu estou muito feliz na Juventus, que eu me sinto realizado. Tem a ver com aquilo que é o meu papel lá também, porque acho que vocês sabem bem aquilo que é o capitão no futebol europeu e principalmente na Itália, que é tão bairrista. É um papel muito mais do que é quase um trabalho, sabe? São muitas funções, muitas coisas e você desenvolve e trabalha no dia a dia, que não é fácil, você deixa para trás de uma hora para outra, né?
estou planejando ainda aquilo que vai ser nos próximos anos, como jogador de futebol. Não quero jogar até muito tarde. Sempre falei isso. 2 ou 3 anos é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar quero voltar para o Brasil, tem 2 prioridades: o Flamengo e Santos. Isso mesmo. O lateral deixou claro que se em determinado momento tiver essa real possibilidade, se ele não estender o seu vínculo com a Juventus, para voltar ao Brasil, seriam 2 equipes que têm interesse em defender: o Santos, né, de São Paulo, e o Flamengo do Rio de Janeiro. Vamos torcer que ele venha para o Flamengo, porque seria um excelente reforço. E sobre as novidades que o Flamengo tem para enfrentar o Bahia, né, são bons reforços, né? Alguns jogadores que estavam machucados já treinaram, e o treino de hoje logo mais vai decidir se esses atletas irão para a partida como titular ou não. Um deles é Cebolinha, o outro também é Ayrton Lucas. Alan também tem boas chances de voltar contra o Bahia. Cebolinha tem sido um dos principais jogadores, né, com a camisa do Flamengo. É um atacante que tanto ataca como também defende, um jogador que consegue recompor e ajudar ali o seu lado como ninguém. Então, esses jogos que ele ficou de fora, com certeza fez bastante falta. Assim como também Ayrton Lucas, que na minha opinião é um setor que o Flamengo vem sendo muito prejudicado. Matias Vinha está na seleção uruguaia e o Flamengo não tem lateral esquerdo nesse momento, já que Ayrton Lucas está machucado, está se recuperando, já treinou e tem boas chances de ir para a partida. Então, se Ayrton Lucas voltar, Léo Pereira volta para sua posição de origem, vai jogar de zagueiro, né? O zagueiro tem jogado as últimas partidas de lateral esquerdo, não é a sua função, tanto é que esse setor tem sido um setor bastante prejudicado. O Flamengo não tem atacado muitas vezes pelo lado esquerdo, tem atacado pelo lado direito, né? Porque o Wesley já é um lateral de ofício, né? Já joga há um bom tempo, então Léo Pereira tem muita dificuldade, apesar de já ter jogado diversas vezes na posição, não é aquele lateral que chega na linha de fundo para cruzar. Então, como Ayrton Lucas está voltando aí aos poucos, treinou normalmente nos últimos dias, e o treinamento de hoje dirá se ele terá condições de jogo ou não, é um reforço e tanto para o Flamengo, pois terá um jogador de origem na posição e volta o zagueiro Léo Pereira para sua posição, né? E a dupla de zaga seria formada por Léo Pereira e Davi Luiz, né? E Léo Ortiz jogaria mais uma vez ali improvisado como volante, né? O primeiro volante, ou o treinador Tite optaria por Alan, mas penso eu que pelas boas atuações de Léo Ortiz, ele será mantido no time e quem sabe no segundo tempo Alan entraria para manter o mesmo ritmo. Então o Flamengo vai ser praticamente o mesmo, né? Com as voltas de Ayrton Lucas, Cebolinha e Alan. Esses 3 jogadores aí estão praticamente confirmados para esta partida. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para este jogo? Participe e deixe sua opinião nos comentários.